o papado romano. Em 607, o imperador Focas, bispo de Roma, se declara bispo universal, e então ele dá início a uma das maiores heresias da igreja, o papado romano. Então, a igreja vai se desviando da verdade até chegar no século XII, conhecida como a Época das Trevas, e dão início à Inquisição chamado o Tribunal do Santo Ofício. Logo, deram início a caças bruxas, torturas e mortes. Muitas chacinas eram promovidas pela Igreja Católica. Pessoas eram condenadas a morrerem queimadas, afogadas, e instrumentos de torturas de variados tipos eram usados contra as pessoas que não concordassem com suas leis. Veja agora alguma das evoluções dessas heresias até a época de Lutero, época esta que Deus deu um basta e se fez necessário uma reforma para uma igreja que tinha perdido sua forma. A evolução das heresias. No ano de 300 iniciou a oração pelos mortos e no mesmo ano iniciou também o fazer o sinal da cruz. No ano de 320 se institui a confecção e o uso de velas de cera, sendo acesas em momentos de culto. No ano de 375, a igreja adota a adoração aos anjos, dos santos mortos e dá ofício à confecção e uso das imagens. No ano de 394, eles instalam a missa e ordena que seja feita essa celebração diariamente. No ano 500, os padres se autoproclamam sacerdotes, começam a se vestir de forma distinta dos leigos. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Para quem não sabe, o purgatório é um termo intermediário entre o céu e o inferno. É um lugar onde a alma vai para saber se ela vai para o céu ou para o inferno. Ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Isto é, quando você morre, sua alma não vai para o céu e nem para o inferno. Ela vai para o purgatório. E dependendo do que fizerem aqui na terra por essas pessoas, orações, missas ou pagamentos de indulgências, essa alma vai para o céu. Mas se não for feito nada por ela, ela vai para o inferno. Também posto por Gregório I no ano 600, o latim é instalado aos cultos, sendo assim todas as missas eram realizadas em latim, quer as pessoas soubessem falar ou não. No mesmo ano, orações começaram a ser dirigidas a Maria, como mediadora de Deus e os homens. Em 607, o papado romano é instaurado. Em 786, o culto à cruz, culto às imagens e relíquias eram autorizados pelo papado. Em 850, a água benta é misturada com um pouco de sal, e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela é aspergida. No ano de 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos, e em 998, certos homens e mulheres passaram a ser considerados santos. No ano de 1079, instala-se o celibato do sacerdócio. Ele foi decretado por Gregório VIII. Irmãos, para quem não sabe o que é celibato, é onde foi dada a ordem onde os padres são proibidos de se casarem. Isto é, não podiam contrair núpcias e nem construir família. No ano de 1090 é instaurado o rosário, a oração mecânica criada por Pedro o Ermitão. Creio que quase todos vocês já sabem o que é rosário, mas vou refrescar a memória de vocês, que por ele é feita a oração do Padre Nosso e a oração de Ave Maria. Em 1184, é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano de 1215, a transubstanciação é proclamada pelo padre Inocêncio III. A transubstanciação é o momento da Eucaristia, isto é, da hóstia. Ela se transforma na carne e no corpo de Cristo real e não simbólico. Nesse mesmo ano da transubstanciação, é também instituída a confissão de pecados aos sacerdotes ao invés de Deus, também instituído por Inocêncio III. Isso ocorreu no conhecido Concílio de Latrão. Sendo assim, as pessoas só recebiam perdão se confessassem seus pecados ao ouvido de um padre ou de um sacerdote da época. E mediante a penitência imposta pelo padre, aquele pecado poderia ser absolvido, isto é, perdoado pelo padre. No ano de 1229, é declarado a proibição da Bíblia aos leigos e é colocado no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Ou seja, só era permitida a leitura da Bíblia pelo alto clero, como sacerdotes e cardeais. Em 1251, foi inventado o escapulário, por Simon Stock, um monge inglês. O escapulário foi inventado por causa de uma visão que é por ele descrita como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Essa figura teria aparecido a ele numa visão e entregou-lhe o escapulário como sinal de sua proteção. Eles acreditavam que o escapulário é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, por meio da inscrição da Ordem Carmelita, na esperança de sua proteção maternal. No ano de 1414, é proibido o uso de vinho na ceia. Note que a Igreja Católica até os dias de hoje não usa vinho nas ceias, sendo que o próprio Jesus ordenou que devemos comer do seu pão e beber do seu vinho em memória dele. É claro, esse ato é simbólico. Não necessariamente precisa ser o vinho original, porque é em memória de Cristo. E se você pratica esse ato na igreja em que você congrega, continue, pois é a ordenança de Cristo.
No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. A doutrina dos 7 sacramentos são batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A doutrina dos 7 sacramentos estão ordenadas pela Eucaristia, como para o seu fim. No ano de 1508, é aprovado a oração para a Ave Maria pelo Papa Sixtus V. Mas agora, como se já não bastasse quase 1200 anos de tanta heresia, as heresias chegam em seu auge com o Papa João X. Ele teve a ideia de fazer a Basílica de São Pedro, uma catedral gigantesca, e para aquela época era algo muito difícil de se fazer. Foi então que ele decide fazer uma das maiores heresias de toda a história da Igreja, a indulgência papal. O significado de indulgência papal é o seguinte: qualquer homem pecador só poderia receber perdão dos seus pecados mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento se chamava indulgência, e quem tinha esse documento poderia ser levado ao céu. Mas tudo isso tem um porém: esse documento era comprado. Vocês perceberam quem está por trás de tudo isso? Satanás conseguiu enganá-los e fez fazer com que o perdão viesse através da compra de um documento assinado pelas mãos de um mero homem pecador e ladrão. Satanás fez com que ninguém tivesse acesso às missas em sua língua. Ele fez com que a igreja, através do engano, perdesse totalmente a sua forma, se tornando uma igreja herética e pagã.